Olá pessoal, sou Betânia Pérez, sou psicóloga clínica. Hoje eu vou lançar a minha primeira aula com o tema Como surgiu a terapia cognitivo-comportamental e associado a isso também vou fazer algumas breves considerações sobre o conceito da TCC. Vamos lá? A terapia cognitivo-comportamental, ela surgiu pela primeira vez ali na década de 1960. Ela foi desenvolvida por Aaron Beck. E nesse período de 60 até 1970, mais ou menos, Beck, ele era psiquiatra, tá? E era psicanalista também de formação. Então, ele realizou, na época, alguns experimentos com alguns dos seus pacientes. Justamente porque ele buscava comprovar, na verdade, a eficácia de alguns dos conceitos psicanalíticos na época para os pacientes dele com depressão. E nesse período, a psicanálise, ela entendia a depressão como sendo uma hostilidade autodirigida. Então, foi a partir daí, Beck foi aplicando seus experimentos e ele foi percebendo que os pacientes que ele vinha acompanhando, mesmo durante o sono, os sonhos que eles tinham, revelavam algumas ocorrências. E também, quando eles estavam acordados, acabavam trazendo conteúdos que não eram parecidos com hostilidade, mas estavam muito mais parecidos com uma negatividade. Então, essa negatividade, ele foi percebendo que ela era dirigida para a percepção que eles tinham de si, a percepção que eles tinham do outro e a percepção que eles acabavam tendo do futuro, do mundo interno deles. Era dessa forma, com esse padrão de pensamento, que Beck começou a se deparar. Então, a partir desse estudo, Beck ele começou a entender que essa negatividade ela poderia ser justificada por algo mais interno, tá? Pois os relatos que esses pacientes traziam se repetiam e vinham assim de uma forma muito rápida, muito transitória, muito temporária. Aí foi então que ele começou a conceber a ideia de pensamentos automáticos disfuncionais. Então, gente, Beck, ele foi percebendo que havia sim um padrão de negatividade, né? Existia um padrão de pensamento, porque, na verdade, existia um padrão de linguagem desses pacientes, tá? Então, foi a partir disso que Beck ele concebeu o conceito de tríade cognitiva, que eu vou falar melhor do que é em outros vídeos. E a tríade cognitiva é justamente a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do outro e do futuro. E nesse caso, relacionado aí à depressão, que foi o primeiro estudo que Beck fez de transtorno dentro da terapia cognitivo-comportamental, ele criou, então, a tríade cognitiva, ok? Então, nesse período, já existiam estudos sobre a influência da cognição. E nessa mesma época, se chamava esses estudos de terapia cognitiva, tá? Então, Beck, com base nesses estudos que eram emergentes desse período e também dos seus próprios experimentos que ele vinha fazendo, ele criou a terapia cognitivo-comportamental, onde o maior pressuposto é o seguinte: não é a situação em si que faz com que eu me sinta ou me comporte de determinada maneira, mas a forma como eu percebo, a forma como eu interpreto essa situação, tá? Então, esse passa a ser o conceito mais amplo da terapia cognitivo-comportamental, tá? Pois não é o que acontece com o nosso paciente, tá? Que faz com que ele se sinta, que faz com que ele se comporte de determinada forma, mas a maneira que ele enxerga aquilo ali, tá? A maneira como ele vê, como ele interpreta todos esses acontecimentos, né, que ele vivencia no dia a dia. E todas essas interpretações que o nosso paciente ele vai tendo, das vivências que ele vai passando, ela está relacionada com algumas estruturas internas, com alguns esquemas internos. E isso eu vou tratar
mais lá na frente em outros vídeos. O que são esses esquemas cognitivos, essas estruturas internas. Ele traz consigo essas estruturas ao longo da construção ali de toda a sua história de vida. E daí, mais lá para frente, a gente vai entender melhor o que seriam mesmo essas estruturas, ok? Então, à medida que a terapia cognitiva ela foi crescendo, ela foi evoluindo, ela foi, na verdade, introduzindo técnicas comportamentais. A TCC ela é distinta da abordagem comportamental, do Skinner, do behaviorismo. A TCC, gente, ela associa técnicas da abordagem comportamental e insere dentro da terapia cognitiva. E une, na verdade, essas duas coisas. Porém, gente, a percepção do indivíduo, aquilo que concebemos como estruturas, a divisão da pessoa, são coisas diferentes, ok? A TCC, ela vai considerar a parte cognitiva, o que a abordagem comportamental não considera. Então, o behaviorismo, ele vai considerar a influência do ambiente no comportamento. Já a terapia cognitivo-comportamental, ela vai considerar a influência da cognição, ok? Então, para a construção da terapia cognitivo-comportamental, Beck, ele foi ali se alimentando dessas diversas fontes de estudos, tá? Para formar e para consolidar, na verdade, a TCC. Então, desde lá na década de 60, quando a TCC surgiu, ela tem sido largamente estudada e ela tem sido muito utilizada para tratamento de diversos transtornos. Ela lá atrás, ela iniciou com uma ideia para tratamento de depressão. E hoje, gente, ela tem se expandido para inúmeros tratamentos de inúmeros transtornos, tá? Seja em grupo, seja individual, e não apenas para o quadro depressivo. Inclusive a TCC, ela tem sido utilizada também para terapia de casal, tá? Para terapia de grupos, para regulação emocional. Enfim, a TCC é extremamente ampla e tem, na verdade, conquistado bastante forças no Brasil, tá? Hoje a gente já tem TCC, bastante estudos sobre a TCC dentro das universidades, coisas que não tinham há tempos atrás, muito diferente de alguns anos atrás, tá? Já se tem estágio na prática clínica dentro das universidades de TCC. Enfim, é uma abordagem muito rica, muito efetiva, muito eficiente e que tem crescido e contribuído muito no manejo clínico, ok? Então, gente, quais seriam, então, as características da terapia cognitivo-comportamental? Bem, a terapia cognitivo-comportamental, ela foi estruturada para ser uma terapia breve, uma terapia estruturada, uma terapia focada na psicoeducação, em que o paciente, ele é levado a compreender a terapia e aprender o manejo, tá? Por quê? Porque o grande resultado da terapia vai ser proporcionar ao nosso paciente autonomia. Esse é um grande objetivo do TCCista, do terapeuta de TCC. Para que o nosso cliente, ele precisa se tornar o seu próprio terapeuta, tá? Então, a autonomia é um objetivo. Então, ele tenta promover essa autonomia no paciente. Vai aparecer na tela aí para vocês o conceito da TCC. A TCC, ela é um modelo de psicoterapia breve, estruturada, psicoeducativa, orientada para o presente e focada na resolução de problemas. Bem, esse seria o conceito da TCC. E o que acontece quando a gente fala de brevidade? Então, falar de ser breve, por que a TCC é breve? Né? Isso gera angústia no terapeuta, né? Pelo menos gerou um pouco em mim. Por quê? Porque quando a gente inicia na prática clínica o processo terapêutico dentro da abordagem da TCC, a gente escuta muito isso, que para fazermos o tratamento do quadro depressivo, a gente precisa de um padrão mais ou menos entre 12 a 16 sessões, por exemplo. E na prática, à medida que nós vamos conduzindo o tratamento, tá? Nós vamos percebendo que o nosso paciente ainda não está pronto.
né? Para a gente dar a alta terapêutica para ele, né? Estamos bem próximos ali das 12 sessões, vamos nos aproximando das 16 sessões pré-estabelecidas, e aí a gente começa a perceber que ainda precisamos caminhar com ele. E isso, gente, vai gerando geralmente uma angústia e também vai trazendo um questionamento pra gente. Será que estamos sendo bons terapeutas na TCC? Eu já vivi essa experiência na minha prática clínica no estágio, tá? E de fato é angustiante, eu cheguei até a compartilhar com a minha preceptora sobre isso. Mas, gente, eu tenho uma boa notícia para vocês. Fiquem calmos, porque eu vou falar, na verdade, o que acontece. Essa angústia, ela não é só de vocês, ela é minha e ela já foi muito mais, hoje já não é mais. Por quê? Porque essa brevidade, ela vai depender de muitos fatores. Vai depender de tudo que eu venho colocando dentro do processo, do ritmo, na verdade, de cada paciente. Tem paciente que já são como se já estivessem formatados, preparados para fazer terapia na abordagem da TCC. Eles são comprometidos, eles são engajados e tudo vai depender também, tá, gente, do ritmo desse paciente e também do tipo de transtorno que a gente está lidando ali, né? A gente vai perceber que o ritmo de cada paciente é completamente distinto. Então, isso nós devemos considerar. Os níveis de complexidade de cada caso. Cada caso tem uma complexidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu pego um caso de depressão leve, é diferente de um caso de depressão maior com alguma comorbidade associada, por exemplo, né? E vocês podem perguntar, essa comorbidade, o que é? É quando eu tenho mais de um transtorno associado, tá? Então, se eu pego um paciente ali que tem um quadro depressivo com uma comorbidade de ansiedade associada, que tem um ambiente estressor onde ele está inserido, nossa, fica mais difícil, né? E tudo isso vai influenciar no tempo de tratamento desse paciente. Por quê? Porque eu não sei quais são os recursos que ele tem e ele ainda não tem. A gente vai o quê? Vai manejando e construindo isso. Então, a gente trabalha o foco, o nosso objetivo vai ser na remissão do transtorno, tá? Do sintoma, do incômodo. E também a gente vai buscar estratégias para minimizar ali os estressores ambientais, certo? Na maioria das vezes, o paciente não tem gerência e a gente muito menos, tá? O ambiente está ali inserido, o paciente está ali inserido num ambiente estressor, conflituoso, né? Então, a gente vai fazendo justamente esse manejo. A TCC, ela é estruturada, pois, gente, ela segue um início, um meio e um fim. Inclusive, durante a sessão, a gente segue aquele passo a passo, até para que a gente consiga aumentar a ideia de otimização do tempo e a otimizar também a qualidade do nosso resultado. Esse passo a passo, gente, não quer dizer, eu programei isso hoje, vai ser realizado. Não. Às vezes a gente programa algo, mas a demanda do paciente é outra. Então, a gente sempre trabalha na demanda do paciente. A psicoeducação é muito importante. A TCC é uma prática clínica que vem se focar na psicoeducação, tá? Essa psicoeducação é tanto na relação à própria terapia, você precisa fazer a psicoeducação no paciente na própria terapia. Por que isso é importante? Porque o paciente precisa compreender o que são as estruturas cognitivas. Ele precisa entender o que são esses esquemas internos. E daí a gente amplia, né, para várias ferramentas que a gente pode estar aplicando para que esse paciente tome conhecimento dessas estruturas. E que o paciente consiga entender isso para si, certo? E também a psicoeducação no transtorno. Então, se o paciente chega com você e logo nas primeiras sessões você começa a levantar uma hipótese diagnóstica de algum tipo de transtorno, a gente também realiza a psicoeducação no transtorno. Por que isso é muito importante na TCC? Porque o transtorno, gente, ele vai determinar o meu plano de tratamento. Que tipo de ferramenta eu vou utilizar? Que tipo de intervenção eu vou fazer para aquele caso? Então, percebam, isso ajuda a criar mais clareza,
né? Além disso, o fato dele compreender que o problema não é ele, mas o problema é um transtorno ou determinadas estruturas, isso ajuda, né, o paciente a descolar. Muitas vezes o paciente está ali, ele se culpa, ele se pune pelas características que ele possui, pelas dificuldades que ele tem em lidar, que ele está apresentando com essas dificuldades, como se isso fosse uma escolha, sabe? Então vem a culpa muito forte. Então é muito importante isso. E logicamente isso estaria bem longe, tá, gente, da escolha do nosso paciente, tá? Então é por isso que é muito importante a gente psicoeducar no transtorno também. Além disso, gente, a TCC, ela é orientada para o presente. Isso não significa que a TCC vai desconsiderar o passado, de forma alguma. Porque muitas vezes existe essa crítica contra a TCC, tá? De forma alguma, a TCC desconsidera o passado. Ela não desconsidera. Mas ela acredita que apenas aqui e agora, no momento presente, é que a gente pode modificar os problemas. É que a gente pode, né, ressignificar esse passado. Então, nós visitamos sim o passado, quando isso é importante. Até mesmo a gente precisa conhecer esse passado para que a gente possa construir a nossa conceituação cognitiva do paciente, tá? Será muito importante visitar o passado para que a gente possa também identificar quais são as estruturas, as crenças que esse paciente tem. Porém, eu vou esclarecer isso, não significa que a gente precisa lidar diretamente com esse passado. Pois, gente, existem situações do passado que não estão mais, tá, no domínio do nosso paciente, para ele tentar resolver. Às vezes, por exemplo, ele teve alguma questão ali com uma pessoa que já nem tá mais viva, já até faleceu. E aí? O que a gente vai fazer? Tá? Então, a gente lida com as demandas no momento presente. A TCC é assim, ela é focada no presente. E a partir dessa hora que a gente traz o foco do paciente para o momento atual, a gente amplia, a gente aumenta o senso de domínio dele para enfrentar, tá, essas dificuldades, né? E assim as possibilidades dele ressignificar aquele passado, tá? Elas aumentam, ok? Então esse é o objetivo, tá? E também a TCC, gente, ela é focada na resolução de problemas. Ela é orientada para a resolução de problemas, tá certo? Aí existem várias ferramentas, a gente tem inúmeros recursos dentro da terapia cognitivo-comportamental que a gente pode estar trabalhando dentro da nossa sessão terapêutica, já até na primeira escuta, tá? A gente já levanta com o nosso paciente quais são as demandas, quais são os incômodos que ele tem, tá? Que ele está trazendo, para que a gente possa estar ali construindo os nossos objetivos terapêuticos com ele, ok? Então, gente, essas são as características fundamentais e essenciais da TCC. Os próximos vídeos eu vou estar trazendo novos conteúdos, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e aguardem a segunda aula.